durante esse período de tratamento. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor. Hoje o que nós vamos estudar tem tudo a ver com Jesus Cristo, a única esperança. Abra comigo o Evangelho de Mateus. Eu quero convidar você a ficar de pé com a palavra do Senhor aberta. No Evangelho de Mateus, nós vamos ler do versículo, Mateus capítulo 12, nós vamos ler do versículo 15 até o versículo 21. Mateus 12, do 15 ao 21. Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou, advertindo-lhes, porém, que não o expusessem à publicidade. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se agrada. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Te agradecemos, Deus, por essa palavra e que ela, nessa manhã, nos seja ensinada pelo Teu Espírito, para que nós, ó Deus, entendamos a profundidade da obra do Senhor, estejamos mais comprometidos com ela, assim como o Senhor estava. Assim como o Senhor está. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, Mateus capítulo 12, versos 15 a 21, é um pequeno trecho desse capítulo. Capítulo 12 de Mateus, ele inicia com uma polêmica, dentre tantas outras polêmicas, que acontecia entre Jesus e os fariseus. Os fariseus era a casta religiosa daquela época. Eram os homens tidos pela sociedade como os grandes modelos de espiritualidade, como modelo de obediência à lei, como modelo de uma pessoa crente no Jeová, no Deus do Antigo Testamento. Então nós iniciamos Mateus capítulo 12 com uma polêmica entre Jesus e esses fariseus, por causa de um dos maiores símbolos da religiosidade judaica, o sábado. E nós encontramos então nos versículos 1 a 8, um conflito que surge entre Jesus e os fariseus, por causa daquele ato dos discípulos de Cristo, ao passarem por um campo, pararem para recolher espigas, de trigo, de sementes, e então se alimentarem delas, num dia de sábado. E os fariseus então dizem para Jesus que isso não era lícito, não era permitido, segundo a interpretação que eles faziam da lei, que os discípulos no dia de sábado entrassem em um campo e com as suas mãos colhessem espigas de trigo e dessas espigas eles então comessem. Os fariseus diziam que não era permitido. Jesus então ele argumenta com base na própria palavra, citando a história de Davi e seus soldados, de que sim, é lícito fazer isso em dia de sábado e que a interpretação dos fariseus acerca da lei estava completamente errada. O que estava sendo feito ali pelos discípulos de Jesus não tinha problema algum. E aqui eu abro um parênteses para dizer, quem dera os adventistas do sétimo dia entendessem as palavras de Jesus nesse texto e entendessem realmente o significado do que é o sábado, mas não entendem. Mas então nós encontramos aqui no capítulo 12 essa discussão, esse debate de Jesus com os fariseus para tratar acerca do sábado. Os fariseus e outros religiosos
como os saduceus, os publicanos, sempre foram uma pedra no caminho do ensino de Jesus. Sempre debatendo, sempre perseguindo, sempre discordando, sempre tentando fazer com que o povo se levantasse contra o Senhor. E aqui, mais uma vez, Jesus, então, ele se vê às voltas com debates teológicos com os grandes mestres da lei, fariseus, sacerdotes e tudo mais. No versículo 9 a 14, existe outro conflito em vista. Jesus agora, ele se encontra no território dos fariseus, que eram as sinagogas. As sinagogas eram o espaço, era como se fosse a igreja daquela época, em que os fariseus se reuniam com demais pessoas da população, sacerdotes, escribas, e eles debatiam e ensinavam acerca da lei e das interpretações da lei naquela época. Novamente, isso acontece num dia de sábado. Então, eles estão ali naquele lugar, na sinagoga, na igreja judaica, e então o debate gira novamente em torno da questão do sábado. E é interessante como esse debate ele acontece. Existe o texto, diz ali, você pode ler, entre os presentes um homem cuja mão está ressequida. É um homem que possui uma deficiência. E alguém na multidão, um daqueles fariseus, então chama a atenção para Jesus, talvez mostrando, outra vez expondo a sequela que aquele homem tinha em seu corpo. E surge aquela pergunta: é lícito curar em dia de sábado? Eles continuam encasquetados, como diria minha mãe, intrigados com esse ato de que Cristo faz aos sábados coisas que, segundo a interpretação dele, seria proibida. E então a pergunta: é lícito curar em dia de sábado? E Jesus, ele responde os fariseus com uma pergunta, com outra pergunta. Jesus, ele faz muito isso. E a pergunta é: o que vale mais, um homem ou uma ovelha? Um homem ou uma ovelha? Se você for perguntar para pessoas que têm um mínimo senso de humanidade, vai dizer que um homem não pode sequer ser comparado com um animal. Um ser humano vale mais do que muita ovelha. Se bem que em dias como nós vivemos hoje, aparentemente alguns animais valem até mais do que algumas pessoas. Então ele pergunta: o que vale mais, um homem ou uma ovelha? Porque num dia de sábado, se uma ovelha de vocês, o problema é o seguinte, é que ovelha custa dinheiro. O problema é esse. Se vocês num dia de sábado, um animal de vocês, uma ovelha, uma vaca, um bicho que seja, cai num buraco, num dia de sábado, você não espera até o dia seguinte para tirar ele de lá, não. Você vai até lá e tira aquele animal. E a pergunta é, então, o que vale mais? Uma ovelha ou vale mais um ser humano, um homem? E a resposta é, claro, que se um animal está num buraco no dia de sábado, você pode empenhar os seus esforços, o seu trabalho para tirar aquele animal de lá, mesmo sendo um dia de sábado. Qual foi a resposta? É lícito fazer o bem no dia de sábado. Fazer o mal todo dia é ruim. Fazer o mal todo dia é ilícito, mas fazer o bem qualquer dia é lícito, inclusive sendo o dia do descanso sabático, como assim pensavam os fariseus. E Jesus, ele demonstra, ele fala sobre isso, mas o melhor é preparado para o final. O que ele faz? Ele cura a mão daquele homem no dia de sábado. Isso não foi muito bem recebido pelos fariseus. Qualquer ser humano normal ficaria feliz, se alegraria com aquele homem, ficaria maravilhado. Temos aqui um deficiente, Deus curou, o Senhor curou. Qualquer ser humano normal ficaria feliz com isso. Os fariseus não. Eles se sentem envergonhados, humilhados, publicamente na casa deles, na escola deles, na igreja deles.
E a partir daí, então, que os fariseus eles fazem, eles conspiram contra Jesus para encontrar alguma maneira de matá-lo. Começam a tramar, a conversar quais as melhores estratégias, as melhores maneiras de tirar a vida daquele homem que não fez nada mais, nada menos do que curar um deficiente no dia de sábado. Olha que crime horrível! Inaceitável. Tudo bem, tirar uma ovelha do buraco até a gente aceita, mas curar um homem em dia de sábado, isso é uma afronta. O problema não era a cura, o problema não era sequer a desobediência à lei. Jesus não desobedeceu à lei, e ainda que fosse o problema, é que elas tinham sido humilhados publicamente. E uma pessoa com orgulho ferido faz coisas loucas. Seja um homem traído, seja uma pessoa enganada, às vezes a pessoa perde a cabeça. E esses homens, então, eles começam a tramar contra a vida de Jesus. O que Jesus faz? De maneira muito sábia, ele vai embora. E diante desse ato de Jesus, então, ausentar-se daquele lugar, percebendo que tramavam contra a sua vida, Mateus capítulo 12, versículos 18 a 21, fazem uma citação de uma profecia messiânica de Isaías capítulo 42, versículos 1 a 4, que é exatamente o texto do versículo 18 a versículo 21 de Mateus 12. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma é sagrada, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não entrará em discussões, nem gritará, nem fará ouvir nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome os gentios colocarão a sua esperança. Segundo essa profecia, que o evangelista Mateus aplica na vida de Jesus, quem era Jesus? Quem é Jesus? Versículo 18 está sendo isso. No versículo 18, Isaías descreve o Senhor Jesus como o servo, aquele que veio para servir o Pai, o escolhido, o amado, aquele que agrada a Deus. Essa é a descrição do Senhor Jesus. Em termos proféticos de Isaías, que viveu cerca de 600 ou 700 anos antes do próprio Senhor Jesus. Quem ele é? O servo, o escolhido, o amado e aquele que é agradável ao Senhor. O que ele fará em nome do Pai é descrito também no versículo 18. Sobre ele repousará o Espírito de Deus. Isso é uma concretização, é uma profecia do que se concretiza em Marcos capítulo 1, versículo 11, por ocasião do batismo de Jesus. O texto diz que ao entrar na água e ao ser batizado pelo seu primo João Batista, desce do céu o Espírito Santo como forma de pomba, e ele então ouve do céu aquela voz que diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Sobre o Senhor Jesus repousa o Espírito do próprio Deus. E ele veio aqui para realizar as obras de Deus, e é citado aqui então no versículo 18 como anunciará o juízo entre os gentios. Se nós abrirmos Isaías capítulo 42, versículo 1, lá está escrito, ele dará o direito aos gentios, ou como dizem outras traduções, ele trará justiça às nações. Essa é a obra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Romanos capítulo 30, versículos 20 a 24, onde nós lemos: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, assim como os fariseus queriam, mostrarem-se justos pela obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, a obra para o qual o Senhor Jesus, ele foi escolhido por Deus, foi separado e enviado, foi ungido por intermédio do Espírito Santo, é a proclamação da justiça de Deus para as nações. Deus há de fazer justiça, e essa justiça envolve o sacrifício do seu Filho. É isso que o Senhor está proclamando, esse é o propósito da sua mensagem, dizer que por intermédio não da obediência à lei, assim como queriam exigir os fariseus, assim como se empenhavam os sacerdotes, assim como lutavam os escribas, o acesso à justiça de Deus, a garantia dos direitos às nações e aos gentios, se dá não pela obediência à lei, porque pela obediência à lei vem apenas a convicção do pecado. Mas a justiça, ela alcança as nações por intermédio do evangelho da graça do Senhor, pela justiça que é feita através do sacrifício do próprio Filho de Deus, o amado, o escolhido, o ungido. É essa a mensagem do Senhor. É isso que está sendo pregado. Para o povo, e é dito aqui nesse texto e tantos outros textos das Escrituras, como nós estudamos no texto de Efésios, de que ambos os povos, judeus e gentios, Deus ele fez um. Cristo estabeleceu apenas um povo, aquele povo excluído da lei, excluído das promessas, excluído da presença do Senhor, é então agregado não por intermédio da obediência à lei, mas por intermédio da graça do Senhor, que salva judeus e salva gentios da mesma maneira, porque a lei, ela existe para mostrar a nossa incapacidade e a nossa incompetência. Qual é a obra então de Jesus? Versículos 19 a 20. O objetivo de Cristo nesse mundo não era o conflito direto com religiosos. O centro do ministério de Jesus não é a demanda contra a hipocrisia dos fariseus, contra a maldade que eles cometiam, ao encher de leis, de interpretações, de minúcias a vida das pessoas, a ponto de que ninguém, absolutamente ninguém, conseguia obedecer à lei que eles impunham sobre as pessoas, colocavam pesados fardos sobre os ombros dos outros e sequer com um dedo mínimo ajudava elas a movê-los. Apesar de tudo isso ser mal, desprezível, mas Jesus não veio para demandar contra a hipocrisia dos fariseus e religiosos. Ele não veio para apontar o dedo na cara desses homens. Ele veio para ensinar a verdade. E quando ele ensina a verdade faz o resto. Ele veio para brilhar, para ser luz. E quando a luz brilha, isso incomoda as trevas, isso incomoda o mal, isso incomoda a mentira, isso incomoda a hipocrisia. Jesus, ele pregava, ele ensinava, falava da verdade, falava sobre o evangelho, e aqueles que eram contra o evangelho se manifestavam. Não era uma implicância religiosa ou política contra aqueles homens. João capítulo 3, um dos textos mais conhecidos, é um diálogo respeitoso e amoroso de Jesus com um grande fariseu, o Nicodemos. Não está lhe demandando, ele não aponta o dedo na cara de Nicodemos e expõe os seus pecados, a sua hipocrisia e sua falsidade. É no diálogo, é no ensino, no discurso, na conversa amorosa, paciente. Trata-se daquilo que é a verdade. E Jesus, então, diferentemente de como fazem muitos religiosos hoje em dia,
Ele não vai adequar a sua mensagem, o evangelho, para aplacar a ira desses fariseus hipócritas. Espera aí, deixa eu tornar o meu evangelho mais palatável, deixa eu cobrir de açúcar o evangelho, para ver se as pessoas conseguem engolir aquilo que eu tenho que falar. Deixa eu reduzir um pouco o padrão, porque aí eu não incomodo o fariseu, eu não espanto ninguém, e eu consigo então mais seguidores. De maneira alguma, ele fala o que deve ser dito, da maneira como deve ser dito, e ele não adequa a sua mensagem para tornar aquilo que ele fala mais aceitável àquela sociedade, cheia de gente hipócrita, cheia de gente falsa, cheia de religioso, que gosta muito de receber louvor das pessoas, mas não serve absolutamente nada, não tem valor algum para a sociedade. Jesus, ele não vai adequar aquilo que ele fala às necessidades das pessoas, à necessidade dos religiosos, às necessidades desse mundo. Ele fala, a mensagem acabou. Essa é a verdade, tem que ser dito. Ele é amoroso, ele é bondoso, é gracioso, mas a verdade vai ser dita. Seja ela aceitável, salgada, amarga, azeda, doce, ele vai falar. E quem quiser comer vai ter que comer do jeito que está sendo oferecido. Fariseu não gosta, azar é seu, fariseu. Sacerdote não gosta, azar é seu, mas essa é a verdade. Eu não posso matar as pessoas com falsidade por causa daqueles que têm medo da verdade. Ele não concentra esforços em demandas e discussões inúteis. É isso que ele quer dizer com não entrará em discussões, nem gritará, não fará ouvir nas praças a sua voz. Ele não está ali para ficar discutindo teologia de maneira pública. Não entre em discussão inútil com o fariseu. Procura em todas as passagens dos evangelhos aonde Jesus perdeu uma briga, aonde ele perdeu uma discussão, aonde ele perdeu a razão, aonde ele ficou calado. Ele sempre calou aqueles que iam contra ele, discordavam da sua mensagem. Por quê? Porque a mensagem dele era a verdade. O que se pode fazer contra a verdade? Nada. Ele não atacava gratuitamente as pessoas. O objetivo da obra de Cristo é, como diz o texto, fazer prevalecer o juízo. Outras versões vão usar a expressão levará a justiça à vitória, ou então, como diz outras, proclamará justiça às nações. O que está em foco aqui é o ato de Deus de propiciar justiça por intermédio do próprio Cristo. O único caminho do ser humano se aproximar de Deus. Isso é a justiça que está sendo apregoada lá no versículo 20, até que faça vencedor o juízo. Deus pune a Cristo no lugar do pecador para que a justiça seja feita. Então, queridos, para nosso Senhor Jesus, justiça não é um termo que se encontra nas universidades de direito. Justiça não é algo que se discute no universo da filosofia. Não é algo que se fala nas aulas de sociologia. Justiça para Cristo não era apenas uma declaração, mas era a sua própria obra, porque ele daria a sua vida para justificar os pecadores. É isso que está sendo feito. Além de todo ensino, por trás de todo milagre, por trás de todo confronto, por trás de tudo aquilo que se diz, os lugares onde ele vai, as pessoas que são curadas, por trás disso tudo, existe uma obra que está sendo realizada, e essa obra justamente é o estabelecimento da justiça de Cristo, o único meio pelo qual os homens serão diante de Deus justificados. Nenhuma outra maneira. Qual é o resultado então? O resultado nós encontramos no versículo 21.
e no seu nome os gentios colocarão a esperança. Que bela descrição daquilo que o Senhor Jesus faz. A religiosidade judaica ela era exclusivista e sectária. Ou você era completamente fariseu, ou você não era nada. Ou você estava completamente comprometido com todos os ditames daquela religião, ou então você não era absolutamente nada. Eles tinham tanto desprezo pelas pessoas, que as multidões que não tinham o ensino formal da lei, eles chamavam de cães. E não é cão pet, não, é cachorro mesmo. É gente sem valor, sem importância. Ou você era, ou você não era. Além de tudo, olha como isso é incrível, havia uma antipatia natural com pessoas de outras nações, com gentios. Se fariseu não gostava de povo, se fariseu não gostava de gente da própria carne, porque não eram do seu grupo, imagine quem nem da nação de Israel era completo desprezo. Por isso que em João capítulo 3 e João capítulo 4, quando diz aquele texto, e era necessário passar por Samaria, chama tanto a atenção o fato de que Cristo, ele passou na terra de Samaria. Samaria era uma mistura de povos que faziam parte da nação de Israel, das 10 tribos de Israel, com todas as nações pagãs. Judeu, das 2 tribos do sul, fariseu, tinha nojo de samaritano, tinha um desprezo. Eles consideravam impuros até o pó que tinha naquela terra. Você queria ir para a região da Judéia, lá para a região da Galileia, você tinha 3 opções. Ia pela beira do mar, indo lá pela base do Rio Jordão, eram muito longas. E você tinha um atalho pela Samaria. Adivinha por onde por onde fariseu não passava? Ele ia pela rota do mar, ia pela rota do Jordão, que eram mais longas, mas eles faziam de tudo, só não passavam por Samaria. Eles afastavam os gentios de toda oportunidade de redenção. Os próprios judeus eram sobrecarregados de normas dos fariseus, Mateus capítulo 23, versículos 1 a 7. E então nós encontramos aqui o retorno ao propósito de Deus. Salmo 62, versículo 7. Que teus caminhos sejam conhecidos em toda a terra e tua salvação entre as nações de toda parte. O propósito de Deus nunca foi criar um povo exclusivista, sectário. Sempre foi que o povo de Israel atraísse para si todas as nações. Tem uma passagem interessante, quando o Senhor Jesus, ele entra em Jerusalém pela última vez, ele chega ao templo e ele encontra o que no templo? Os cambistas. Vocês lembram dessa passagem? Pessoal vendendo animal, trocando dinheiro. Olha aí, quem vai querer? 10 reais, 10 reais, 5 reais, quem vai querer? Olha a promoção, 3 por 2, não sei o quê. Aonde isso acontecia? Acontecia no chamado Pátio dos Gentios, o único lugar onde o gentio podia entrar no templo para adorar. Estava ocupado com vendilhões. O desrespeito e o desprezo do povo para qual aquilo que Deus os estabeleceu ser o instrumento de Deus para alcançar e abençoar as nações. Salmo 72, versículo 11. Todos os reis se curvarão diante dele e todas as nações o servirão. Cadê Israel para cumprir isso? Isso aqui não estava na Bíblia dos fariseus. Não estava no Tanar, na Torá dos fariseus. Salmo 117, o menor salmo da Bíblia, 2 versículos. É um salmo missionário. Louvem o Senhor todas as nações. Louvem-no todos os povos, pois grande é o Senhor, pois grande é o seu amor por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre, louvado seja o Senhor. Ah, peraí, mas isso é uma música.
Então, missões, proclamação do evangelho a todos os povos é algo bom para cantar, mas não é bom para fazer. Era assim que judeu fazia, que fariseu fazia. E Jesus está lá dizendo e aproximando de si os samaritanos, os pagãos, os romanos, os pecadores, os publicanos, os desprezados. E isso começa a incomodar aqueles fariseus. As nações sempre estiveram no propósito de Deus. Tudo bem, eu não descendo de Abraão fisicamente. Eu não sou filho físico de Abraão. Eu não sou parte do povo judeu. Mas eu descendo daquele que todos nós, todos os seres humanos, todos os povos e todas as raças descendem de Adão e Eva. Todos nós, diante de Deus, descendemos deles. O que Deus quer fazer pelas nações, fará através de Jesus. Ele é o alvo da esperança, da fé e da salvação de todos os pecadores, sejam judeus ou sejam gentios. Por isso ele diz, versículo 21, e no seu nome as nações colocarão a sua esperança. Por isso que a gente diz, Jesus Cristo é a única esperança. Todos os povos. A salvação, independente se você é brasileiro, japonês, se você nasceu na Índia, se você veio de alguma tribo da África, da Polinésia, da Micronésia, de Papua, se você veio da China, em todos os lugares, a única esperança em que os gentios depositam é o Senhor. Concluindo, eu quero fazer só duas colocações. Primeira, a obra de Cristo, aquilo que Cristo fez, deve ser para nós um grande modelo. Veja como ele se coloca, como é dito acerca de Cristo, e muito daquilo que se fala sobre ele pode ser dito acerca de nós como seus filhos. Servo, todos nós somos servos. Escolhido, todos nós fomos escolhidos por Deus. Amado, nós somos amados por Deus. E agradável a Deus, em Cristo nós nos tornamos agradáveis a Ele. O Senhor, Ele era cheio do Espírito e nós recebemos o Espírito. Agora, talvez a grande diferença é que o Senhor estava bem ocupado com a obra que o Pai lhe deu para fazer. E muitas vezes nós fazemos tudo menos a obra que nos foi dada. Ele era servo escolhido, amado e agradável a Deus, cheio do Espírito. E ele estava imbuído da obra que o Pai mandou que ele fizesse. Querido, vir à igreja não é fazer a obra de Deus. Vir à igreja é Deus fazer a obra dele na sua vida. Você vem para a igreja para ouvir a palavra, para ser ensinado. Vir à igreja não é fazer a obra de Deus. Tocar aqui, eu toco guitarra minimamente. Fazer isso aqui não é fazer a obra de Deus. A obra de Deus é o que eu faço quando eu saio daqui da igreja. Isso é fazer a obra de Deus. Nós precisamos, amados, nos ocupar da obra, assim como o Pai se ocupou, assim como o Filho se ocupou, com fidelidade, com amor, sem apagar o pavio que fumega, sem esmagar a cana quebrada, sem ficar discutindo nas praças, sem perder tempo com coisas que não têm absolutamente nenhum valor, fazer a obra para que as pessoas possam colocar a sua esperança em Jesus Cristo. E por fim, tudo, absolutamente tudo, aponta para Cristo como a única esperança. Tudo aponta para Ele. Tudo é sobre Ele. Eu sei, amados, eu sou formado em ciência política, minha graduação na UFRN, ciência política, antropologia, eu sei da importância do debate político, eu gosto de falar sobre isso, eu entendo um pouco sobre isso, eu sei a importância das instituições, sejam políticas ou sociais, eu sei da importância das obras sociais e tantas outras coisas que as igrejas fazem, mas nada é mais importante
do que levar os pecadores para a cruz, para estarem diante do Senhor. Nada é mais importante do que isso. Em que as pessoas coloquem em Jesus Cristo a única esperança. Nada pode ser comparado. E tudo que nós fazemos deve estar sujeito a esse propósito maior. Eu discuto sobre política. Qual é o meu objetivo nisso? Levar os pecadores a Cristo. Vamos falar então sobre questões relacionadas ao trabalho. Vamos fazer isso de uma maneira que os pecadores se rendam a Cristo. Tudo para que as pessoas coloquem nele a sua esperança. Esse é o nosso objetivo, era isso que Cristo estava fazendo e em momento algum ele foi tentado a fazer isso. Até pelo amigo dele, Pedro. Quando ele falou, olha, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos sacerdotes, seja morto, aí Pedro, não, peraí, vamos devagar. Isso não vai acontecer com você não. Não fala isso. Olha o seu valor interior, isso é tão... É contra esses princípios sociais hoje de bem-estar, né? De vitória, de prosperidade. Não, Senhor, isso não vai acontecer. Até Pedro foi usado pelo diabo para afastar Cristo do caminho que ele deveria seguir. Quanto mais nós, amados. Não seremos em tudo tentados a nos afastar do propósito pelo qual o Senhor estabeleceu para a nossa vida. Não precisa vir Satanás montado num cavalo branco, disfarçado de anjo Gabriel com uma espada flamejante na mão, não. Pode ser uma série do Netflix, já é suficiente. Pode ser um jogo de futebol. Eu não sou contra a série de Netflix, não sou contra jogo de futebol. Mas quando isso, queridos, toma tanto nosso tempo e a nossa existência que nos afasta do propósito de proclamarmos Cristo como a única esperança, alguma coisa está errada em nós. Vamos, amados, fazer como o Senhor. Quanto mais nossos filhos. Quantos pais crentes não estão vendo seus filhos crescerem sem ter Jesus formado no coração delas ou deles? Quantos? Quantos dos nossos filhos não irão para as universidades sem Jesus no coração? Estão sendo fomentados na religião, mas Cristo não está sendo formado em suas vidas. Quantos não vão para a universidade e na universidade se tornarão ateus, abortistas, homossexuais? Quantos? Não estarão falando do evangelho que nós amamos, farão contra o evangelho que nós amamos. Em nossas reuniões de domingo, do Natal, quando nos reunimos para orar, eles darão as costas, porque não concordam com as nossas doutrinas e com aquilo que nós fazemos. Quantos? Quantos dos nossos amigos conhecidos que adoecerão de várias coisas, alguns partirão e partirão sem ouvir de nós o evangelho, porque estamos ocupados demais com tantas coisas. Estamos tendo todo o cuidado para manter uma amizade. Nós precisamos, amados, assim como o Senhor, sem aquela ignorância característica dos evangélicos intolerantes que não suportam lidar com problemas alheios, sem aquela vida de santarrão, aquela santidade hipócrita e demagógica, aquela cara fechada. Alguns crentes ainda interpretam santidade como terno, gravata e cara fechada. Fulano tal é tão santo. A gente confunde santidade com austeridade, com seriedade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas nós precisamos, queridos, fazendo como Cristo fez, conduzir as pessoas no conhecimento do Evangelho, porque Jesus é o único que pode dar esperança. E esperança não é aquele bichinho. Quando eu era criança, dizia esperança na sala é sinal de visita, esperança na cozinha é sinal de riqueza. Não é essa esperança, como se diz, metafórica, aquela esperança, mas é uma esperança concreta, real, de que em Cristo nós seremos salvos no dia da ira.
de que Deus, por causa da nossa esperança em Cristo, há de nos levar para o céu e não nos lançar eternamente no fogo do inferno. É essa esperança real, concreta, que o Evangelho traz e que nós somos os portadores dessa mensagem. Vamos fazer como Cristo? Falar para as nações que Ele, sim, é a única esperança. O que tem gente por aí se agarrando em esperança política, esperança social, esperança econômica. E essas pessoas, elas vão votando nas pessoas certas, economicamente bem de vida, vão todas para o inferno, porque não conhecem Jesus Cristo, a única esperança. Amém, queridos? Vamos orar, pedir que Deus, Ele coloque na nossa mente, no nosso coração, a disposição de servi-lo na obra e no trabalho de proclamar a Cristo como a única esperança.